Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Dia de Passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. Hoje a live de número 258, do dia 16 de julho de 2025. O item: dever-se-á por termo as provas do próximo. Os sorteios do livro e da pintura mediúnica já foram sorteados aos presentes da casa. O livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Não aceite. Então, não aceite. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa, nessa hora, é o amparo contra as investidas das sombras. Quem disse isso foi Miramês. E o José Carlos de Luca nos diz o seguinte: não aceite mais ficar magoado, não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como os interpretamos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o Mestre pediu a Deus que perdoasse a seus ofensores. Ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamamos Jesus como Mestre, por que não fazemos o mesmo? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoamos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Quando não perdoamos, abriremos portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos. E isso é uma bomba explodindo em nossa saúde. Estejamos convencidos, o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. Toda e qualquer mudança depende de nós. Não devemos olhar o lado doentio das coisas. Vamos olhar o lado bom, pois tudo vem a nós para ajudar a crescer, e o perdão sempre abre portas para o nosso crescimento no amor, o amar ao próximo. Fiquem com Deus. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, agora boa. Poder-se-á por termo as provas do próximo. Lembrando, nós continuamos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos ou bem-aventurados que choram, ok?
E este é o item 27, ditado por este Bernardin, ou na tradução Bernardino, embora não se traduzam nomes próprios, só que não deu para buscar os dados da vida dele, porque ele é um espírito protetor. Ele se identificou como um espírito protetor em Bordeaux, em 1863. E esse tema que ele nos coloca, nos convida a fazer uma série de reflexões, a sair um pouco da letra propriamente dita e buscar alguns outros referenciais que nós já refletimos aqui com vocês. Olha, ele começa assim: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Tem uma pegadinha aqui, não é? Primeiro, nós precisamos responder a primeira parte da pergunta que ele faz. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Nós vamos responder isso. E aí a pegadinha: ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E qual é a pegadinha? Qual de nós ousaria identificar quais são os desígnios de Deus? Para a partir daí tomar a decisão do julgamento e da decisão de eu vou ajudar ou não. Percebe? Como respeitar os desígnios de Deus? Sabemos quais são? A única certeza que nós temos em relação aos desígnios de Deus, a única fatalidade que nos compete refletir, é que deixaremos para trás o nosso primitivismo e a nossa ignorância. Isto é fatal. Este é um desígnio divino fatal, ou seja, vai acontecer. De que forma? Em que ritmo? A depender de cada um de nós. Mas, independente do ritmo de cada um de nós, chegaremos lá. Esta é a única fatalidade. Este é o desígnio divino para o qual não temos dúvidas. E quanto menos dúvidas nós tivermos, mais rápidos chegaremos lá. Porque deixaremos de desperdiçar energias com as questões, com as ilusões daquilo que é passageiro. E ele nos diz: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir-lhes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Neste mesmo capítulo, nós passamos pelas causas anteriores das aflições e pelas causas atuais das aflições. Quando ele nos diz que estamos nessa terra de expiação, vamos acrescentar mais alguns termos, mais algumas classificações que nós já refletimos aqui. Sim, a terra é um mundo de provas. Está nesse estágio. Mas nós também já comentamos que ela é predominantemente educativa, porque educativa é a lei divina. Nós estamos aqui para aprender. E quando nós começamos a aprender, aí precisamos provar que aprendemos. Então ela sai do aspecto do planeta de educativo. Não é? Se nós reiteradamente repetimos nas nossas lições, adoecemos, como foi dito aqui. Adoecemos por quê? Porque ficamos imersos no nosso nível mental primitivo, que nos torna incapazes, ou nos dificulta, melhor dizendo, acessarmos as nossas capacidades superiores. Para isso precisamos realizar. E quando nós permanecemos endurecidos no esforço, no trabalho de afastamento das leis divinas, aí vem as expiações. Aí o planeta de escola, de aprendizado, de hospital para os doentes, se transforma em penitenciária para aqueles que precisam fazer o processo de arrependimento, expiação e regeneração, que, aliás, é o processo no qual todos nós estamos. E aí ele coloca:
O pensamento, porém, esse pensamento, porém, da armadilha que ele colocou lá atrás, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. É a primeira parte da armadilha. Não é? Ou seja, na realidade, ele faz um alerta para os resquícios primitivistas dos quais nós estamos ainda presos, que traduzem as nossas expressões egóicas. Por que não auxiliamos o próximo? Por comodismo, por inércia, por julgamento, por críticas, pela não aplicação da não indulgência. Então vemos o próximo, esse próximo está do nosso lado, mas por inércia, por comodismo, segundo ele, e isso acontece, está pagando. Percebem? Essa é a construção do raciocínio que Bernardin faz nessa primeira parte da questão. E ele diz mais: há outras pessoas que, além de permanecer na inércia, no comodismo, vão até o ponto de julgar que não só nada deve fazer para atenuar as dores do próximo, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, mais vivas. Dá para imaginar o que é isso? A criatura está sofrendo. Aí ele chega lá e fala: está pagando, está espiando, está no castigo. Na doutrina espírita nós não utilizamos esse termo. Não é? E aí, além disso, falou: ok, já que ele está assim, eu vou auxiliar ele a acelerar a sua expiação. Gente, se nós levarmos esse raciocínio às últimas consequências, estamos entrando no terreno da crueldade, pondo fim às ações de caridade. A continuar assim, a pensar assim, no limite, nós não ministraríamos um remédio a quem está precisando. Está doente? Está pagando. Por que eu vou ajudar? Não é? Olha, não ofereceríamos uma palavra de carinho, de conforto, porque a aprovação é da criatura. Dá para imaginar isso acontecendo? Esse era o procedimento dos inquisidores do Santo Ofício na Idade Média, da Inquisição. Era assim que eles se comportavam, se manifestavam. E aí ele traz, após construir essa linha de raciocínio, Bernardin nos traz: grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, e aqui ele corrige a pegadinha: conheçais esse curso? Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Não irás mais longe? Porque lá antes ele fala dos juros da dívida, que nas nossas programações encarnatórias nós estamos pagando os juros da nossa dívida. Ou seja, as necessidades de aprendizado. Em algum momento nós vamos ter que pagar esse principal. Quem paga os juros, linguagem financeira, tudo bem? Nós estamos pagando juros da dívida. Mas tem um principal que está gerando esses juros. Em algum momento nós vamos ter que pagar esse principal. Bondade e misericórdia divina se manifestando. Quando nós estamos pagando os nossos juros, nós estamos elevando a nossa compreensão das leis divinas. Estamos elevando a nossa percepção das leis divinas. E quando assim o fazemos, novos sentimentos afloram em nosso ser. Esses novos sentimentos nos conduzem para novas formas de comportamento. E assim, gradualmente, nós vamos conquistando a capacidade de começar a pagar o principal. O principal dos nossos aprendizados vem na medida em que deles estamos capacitados para aprender. A bondade e a misericórdia divina não colocaria na nossa trajetória um volume de aprendizados, de provações superior à nossa capacidade de compreender, de suportar. Vejam só. E aí, fazendo um link com o que está no livro Céu e Inferno,
céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Não é? Na parte de um capítulo 8, item 8, ele diz o seguinte: a duração, eu vou traduzir isso depois, viu, gente? A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Meados do século XIX, nós não dispunhamos, Kardec não dispunha do linguajar que veio depois com a nova psicologia, com a nova pedagogia. Então, boa parte desse linguajar está ainda, retrata ainda o linguajar, a terminologia da época. Então, essa coisa do castigo, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Se nós já consensamos que Deus é Pai de amor, que Ele não quer que nós soframos, mas quer que nós aprendamos, o cunho da lei divina é pedagógico. E esse castigo não é externo, é o processo consciencial de cada um de nós. E quando esse processo consciencial vai nos elevando, como eu disse, a novas percepções, a novos comportamentos, a novos sentimentos, ele vai substituindo gradualmente as manifestações primitivistas, egóicas, pela capacidade cada vez mais ampla de amar. Aí o aprendizado está acontecendo. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada. Por quê? Porque se eu determino um tempo, na justiça divina, se eu determino um tempo, pode ser que alguém que já se percebeu realize esse aprendizado antes desse tempo. E o que fica depois seria injusto. Por outro lado, definido um tempo, se a criatura permanecesse na trajetória do não aprendizado, manifestaria de novo uma injustiça. Deus não é assim que funciona a justiça divina. A justiça divina, ela acontece no íntimo da nossa consciência, no íntimo do nosso processo de transformação. E quando esse processo de transformação acontece, passando pelas fases da culpa, do arrependimento, arrependimento, vem a culpa. Poxa vida, errei. Fiz algo contra mim e contra o meu próximo. Me distanciei da lei divina. Então, é o primeiro momento da conscientização. Não quero mais fazer isso. É o arrependimento. Mas só arrepender-se não basta. A criatura terá que passar por situações nas quais ela vivencie aquilo que ela protagonizou em relação ao próximo, que é a expiação. O significado de expiação é isso. É vivenciar os efeitos daquelas causas que ela, a criatura, produziu em relação a terceiros. E aí, quando isso acontece, quando passa várias vezes por essa expiação, pelas provas, ela precisa jogar no universo a intensidade de amor compatível com a intensidade do erro, do mal que ela praticou, que é a reparação. Aí o trabalho está feito, o trabalho está realizado. E nesse mesmo item, ele nos lembra aquela afirmação de Ezequiel, do Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva. E eu o acusarei até que... Olha, Deus nos acusando, até que nós nos arrependamos. Tá. Letra do Antigo Testamento. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva. E eu o acusarei até que ele se arrependa. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso daquela leitura justiceira que Moisés nos trouxe para o Pai de amor que o Cristo nos trouxe. Repetindo, Deus não quer que nós soframos. O desígnio divino é que nós deixemos para trás a nossa ignorância, o nosso primitivismo e conquistemos a nossa herança como filho de Deus, dele que somos, que é a felicidade permanente, através do aprendizado. Enquanto isso não acontecer, não é algo exterior a nós, qualquer que seja essa força, qualquer que seja o nome que nós demos a ela. É a presença do Pai no íntimo de nós, na nossa consciência, nos mostrando as correções a serem feitas.
Isso que significa, eu o acusarei até que ele se arrependa. Não é o Pai nos acusando, somos nós nos conscientizando das necessidades e ajustes que precisamos fazer. Bernardin continua. Sabeis, aí ele inverte. Então ele faz todo esse raciocínio em termos da primeira parte da frase, da pergunta, e começa a distender, a ir além. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Vejam só. Então, ao contrário daquele que olha e não se mobiliza, que está na inércia, no comodismo, ou muito mais além, daquele que, além do comodismo, quer apressar as provações do próximo, não. A postura é diferente. É o que eu posso fazer. E aí, lembrando o próprio título deste capítulo, tão longo, Jesus nos diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O próprio capítulo nos diz isso. Então, Bernardin começa a fazer o link com esse conceito, com essa bem-aventurança que dá nome a esse capítulo. Bem-aventurados que choram. E se o nosso modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, nos diz que é Jesus, e é Jesus que está falando isso, então aquela postura primitivista, egóica, deve ficar para trás. Nós precisamos refletir sobre essas questões. Jesus nos disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Serão consolados por quem? Nós vamos ver isso. Por Deus? Sim, através de nós. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 1, que trata da lei divina natural, na questão 642, tem assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Vejam só. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado. E vai além. E de não haver praticado o bem. Ou seja, se tem algum irmão nosso em processo de dor, de sofrimento, de complicações, e nós passamos ao largo, deixamos de praticar o bem. E vamos responder por isso. Perante quem? Perante a nossa consciência. Nós vamos chegar em casa com aquela imagem plasmada no nosso campo mental. E com os sentimentos que essa imagem gera dentro de nós. Diferente da alegria com a qual somos invadidos quando nos propomos a ajudar, a auxiliar, a alegria do servir. E o céu e o inferno, de novo, ele diz a mesma coisa. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se poderia fazer e não se fez. Voltando a Bernardin. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas... Olha só, ele dá uma série de alternativas. Vejamos se as minhas consolações morais, se o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com paciência, com resignação. Às vezes o irmão está num processo de tristeza, numa pandemia que se espalha pelo mundo atual, da depressão. Como auxiliar essas criaturas? Hoje, nós sabemos o quão sério é. Como, de alguma forma, buscar, no limite das nossas capacidades, fazer com que essa criatura se reconecte de novo com a sua vontade. Porque a depressão é abrir mão da vontade. Como? Como podemos auxiliar? Como ajudar essas criaturas? Como auxiliar para que ela
consiga se reconectar com o andar superior da sua casa mental, que é o andar dos nossos ideais. Ao invés de ficar no primeiro andar da nossa casa mental instintiva, de ódio, de tristeza, culminando com a depressão e no limite indo mais além. Como auxiliar? E aí ele continua: vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Quantos de nós recebemos nos nossos círculos sociais ou mesmo familiares vítimas nossas do nosso passado? Ou algozes? Vítima ou algozes estão em processo de dor e sofrimento. De dor, inevitavelmente. Porque a dor faz parte do ser encarnado. Sofrimento é optativo. Sofrimento moral é escolha. Mas como nós, estando próximo, fazendo parte da relação dessas criaturas, o que cabe a nós fazer? A nossa consciência nos dá a resposta. Muitas vezes, aquele filho difícil, aquele companheiro de trabalho complicadíssimo, na empresa, na casa espírita, na escola, na nossa vida de relações. Porque a dificuldade que vemos no próximo muitas vezes espelha o que está em nós. Como lidar com isso? Pensar nisso, mudando a forma de pensar e de agir. E aí, temos então a oportunidade de utilizar na nossa vontade, uma das potências da alma, vontade, volição, exercer a nossa escolha para atuarmos como co-criadores do Pai. Num primeiro momento, a partir de nós mesmos. Porque quando assim o fazemos, nós estamos nos ressignificando, substituindo em nós os comportamentos primitivistas pelo impulso ao auxílio, pelo impulso ao amar e junto ao próximo. É utilizarmos o poder do agora. Não é deixar para amanhã. Não é pensar que poderia ter sido ontem. Agora. Agora é o momento, é o presente. O nome diz presente. O poder do agora rumo às conquistas futuras. Porque se os nossos males têm causas passadas ou presentes, hoje, no momento, neste agora, nós estamos plantando o quê? Os efeitos futuros. E a escolha é nossa. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem lá o item sede perfeitos. No item 3, ele fala do homem de bem. E diz assim: o homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, porque o mal que está no outro está nele. O mal do outro não provoca o mal em mim. Se o mal do outro provoca o mal em mim, é porque em mim esse mal está. É o que eu preciso transformar. Então ele retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, a alegria do servir. Gente, a alegria do servir não é uma coisa mística. É até orgânica. Quando praticamos o bem, essas energias positivas que fluem através do nosso campo mental, dos nossos corpos espirituais, fluem através dos nossos centros de força e ativam um ciclo de recompensa no nosso cérebro, na nossa estrutura límbica, trazendo a sensação da alegria, do prazer mesmo. Por isso, aqueles que se condicionam à prática do bem, vivem bem. Não é místico, é científico. Então, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. Não faz cálculo.
é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Vejam só. Egoísmo é colocar o seu interesse pessoal em primeiro lugar. Empatia, caridade, é abrir mão do seu interesse pessoal em prol do próximo. E lá no item 7 desse mesmo capítulo, diz assim, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. Primeiro, e em seguida para com os outros. É lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Vamos trabalhar isso. Para chegar nesse estágio, nós precisamos ter desenvolvido já o nosso autoconhecimento e a nossa autotransformação. Ter consciência do que somos, do que estamos fazendo aqui, o que precisamos fazer nesse processo de transmutação nossa, de transcendência do ego. Só aí nós teremos conquistado a condição do amar-nos, e como só podemos doar aquilo que temos, aí temos a capacidade de amar ao próximo. Quando amamos o próximo, quando amamos a nós, ao próximo e às criaturas do universo, nós estamos amando a Deus. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Ou seja, utilizando a reflexão, a vontade passa dinamicamente pelo processo do autoconhecimento e da autotransformação. Voltando a Bernardin, ajudai-vos, pois, você vê aí, começa a fechar o raciocínio. Aonde ele queria chegar? Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. O Santo Ofício, a Santa Inquisição já ficou para trás. Contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas, se cumprirão. Não haveria, ele questiona, imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, ou seja, aquele que quer acelerar a aprovação do próximo, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E aí, encerremos com uma ação do livro Verdade e Luz, que traz mensagem de diversos espíritos. Neste caso, o capítulo 3, de André Luiz, um trechinho da mensagem dele. Ação da prece. Auxilie quanto puder. Faça o bem. Veja, é aqui que está isso que nós repetimos tantas vezes. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. Vejam só. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Convite para a palestra do Alain Moraes, sábado, lá no Paulo dele. Sim, bem lembrado. Está ali o cartaz, inclusive. Mais um evento do Movimento Espírita Tambaú, Alain Moraes, no próximo sábado, às 19 horas, no Centro Espírita Paula Vitor. Ele é muito bom, vale a pena. Não se esqueçam. Gente, muita paz.
Pai de infinito amor, nós vos agradecemos, Senhor, pelo acréscimo da vossa misericórdia no envio dos teus mensageiros de paz e de amor, a sempre estar sinalizando o caminho a seguir. Sê conosco, Senhor. Fortalece a nossa vontade. Fortalece a nossa disciplina, para que gradualmente entremos em contato com essa alegria do servir. Que consigamos deixar gradualmente para trás, com determinação, os estágios ainda que nos prendem ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa prepotência. Situações essas que refletem o apego nosso às ilusões impermanentes, que quando elas passam, fica o vazio. O significado do existir desaparece, dando margem a sentimentos negativos de desesperança, de tristeza. Fortalece em nós, Senhor, a visão de que quando auxiliamos, quando servimos, nós estamos recebendo as correntes superiores da espiritualidade, as energias da paz, da bondade, da cura mesmo. Em um primeiro momento, beneficiando-nos na limpeza dos nossos dutos energéticos, dos nossos centros de força, desmagnetizando-nos dos miasmas e energias negativas que acumulamos em nós mesmos. E com essa limpeza, gradualmente, vamos conquistar a capacidade de doar, da forma mais pura possível, a energia da bondade, do amor, da fraternidade, da caridade, em prol dos nossos irmãos da mesma romagem evolutiva. Que essa corrente de luz, de paz, de amor, envolva todo o nosso planeta. Que neste momento, cada coração humano, cada alma humana, possa refrear momentaneamente as suas vicissitudes, usufruindo de um átimo de paz, de esperança, que essa paz e esperança envolva todos os líderes políticos, empresariais, religiosos, todas as almas humanas. Porque sob o teu manto, Senhor, nós atravessaremos esta fase de provações coletivas. Atravessaremos essa fase de tanta dor, de tanto sofrimento. Confiantes em teu amor, em tua bondade e em tua misericórdia, uma vez mais, exprimimos a nossa suprema gratidão. Que assim seja, Senhor.